Vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira para muita opinião e informação. Então chega deixando o seu like, é a mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante. Comenta a tua expectativa para o jogo de amanhã diante do Red Bull Bragantino. Claro, substitutos, Lucas Freitas na vaga do Luiz Gustavo, Jair mantido na do Hugo Moura. Por que, Azevedo? Eu vou explicar. Vamos falar também sobre um cria e um jogador que é Vasco. E os dois vão treinar no Vasco. Você vai entender tudo isso e muito mais. Então vamos embora, chega deixando o seu like, comenta, compartilha, manda para geral, se inscreve no nosso canal. Quero abrir esse vídeo primeiro agradecendo a muitas mensagens, perdão por não ter conseguido ainda responder a todas. No vídeo de ontem do Café Vascaíno, mensagem do grupo do WhatsApp, do Trem Bala Novo, do Cidade Jardim, enfim, de todos que mandaram sentimentos pela passagem do anjinho chamado Fábio Ogaiar Soares, meu sobrinho, que ontem aos 11 anos de idade foi morar no céu. Muito obrigado a todos pelo carinho e pelo entendimento também. Por isso, inclusive, atenção quem é membro do nosso canal, eu iria fazer uma live ontem, mas ontem foi todo dia dedicado a enterro, enfim, a coisas burocráticas, e aí o dia foi pesado. Por isso eu não fiz nenhum segundo vídeo aqui no canal e também não fiz a live. A live de membros será sábado, 7 da noite. Aí na semana que vem a gente faz 2 lives para compensar e zerar esse meu débito com vocês. Muito obrigado, obrigado de coração. 2 crias, será? Um outro, quem sabe um dia não venha a ser um jogador do Vasco. Falo de Andrei Santos e de Bruno Guimarães. Os 2 jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, e que vem de férias. Um do Newcastle, Bruno Guimarães, e outro do Strasbourg, que é o Andrei Santos. E os 2 estão de férias, porém não vão trabalhar. E escolheram, claro, o CT do Vasco da Gama para fazer essa preparação. Vocês estão vendo aí a foto do pai do Bruno Guimarães, que foi acompanhado do filho, ficou emocionado, ganhou a camisa do Vasco da Gama. Na quarta e ontem também o Andrei Santos já treinou. Poxa, mas eles vão jogar pelo Vasco? Não, estão sob contrato com seus clubes. Porém, o Andrei Santos nunca escondeu que um dia deseja voltar ao Vasco. Ele já voltou logo que bateu lá no Chelsea, voltou, mas numa situação bem diferente. Ele agora tem um futuro brilhante na Europa, como o Bruno Guimarães também tem na Premier League. Mas o Bruno já se declarou torcedor do Vasco. Quem sabe? Um dia, daqui a alguns anos, 5, 6, 7, por que não? Jogadores com 30, 32, 35 anos em boa forma física conseguem jogar tranquilamente no Brasil. Quer um exemplo? Fernandinho, que até os 40 esbanjou saúde, vitalidade, jogando em alto nível. Zé Roberto passou de 40, Juninho e tantos outros exemplos de quem se cuida, né? Então, mais um golaço para o Vasco ter o cria, Andrei Santos, e o Bruno Guimarães escolhido o CT do Vasco da Gama, Moacir Barbosa, para fazer a preparação para os 2 jogos das eliminatórias. Boa sorte ao Brasil contra o Equador, dia 5 em Guayaquil, e também dia 10 em São Paulo com o Paraguai. Lembrando que o chefe da delegação é o presidente Pedrinho. Uma outra informação, na próxima segunda-feira, a partir das 3 da tarde, na sede da CBF, vai rolar o sorteio da fase 8ª de final da Copa do Brasil. Pô, Fábio, mas é no mesmo dia do sorteio das 8ª da Sul-Americana. Qual o problema? O Vasco ainda não está nas 8ª, o Vasco está no play-off, né? Então, assim, o Vasco foca, pode pegar qualquer adversário que está classificado, do Flamengo, do Palmeiras, do CRB, não importa, qualquer adversário está lá no grupo, está no bolo, está valendo, corre o risco, porque vai ser todo mundo no mesmo pote, os 16 times, e aí o sorteio na próxima segunda-feira. Estaremos lá, contando tudo aqui, ao vivo, como você sempre sabe, no nosso Fanático Vascaíno. Deixa eu mandar um abraço aqui. Fábio Lopes, Trem Bala Novo, Halen Viana, Cruz Maltino, VG Borges, Representações, Fanático Vascaíno, Hugo Eng Júnior, Cruz Maltino, Nelson Silva, Gabriel Alves da Silva, Sérgio Passos, Rafael Fonseca, todo mundo Cruz Maltino. Deixa eu ver aqui, aumentar essa lista aqui, Azevedo. Vamos lá. Jefferson Lira, Elvis Carvalho, Armstrong Pinheiro, Dallas 7 TV, também Cruz Maltino, JJ Sampaio, que também é Cruz Maltino, Gustavo França, Cruz Maltino, enfim, essa galera que faz parte do meu clube de membros. Muito obrigado pela confiança e venha fazer parte também, é muito legal
você participar do nosso bate-papo. Quem é Trembala Novo tem, inclusive, participação no grupo do WhatsApp. Então, vem fazer parte com a gente. Bom, amanhã começa a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai fechar no sábado, às 9 da noite, em São Januário, com 2 desfalques. Um importantíssimo, que é o zagueiro Luiz Gustavo, que foi bem substituído no jogo com o Melgar na terça pelo Lucas Freitas. E ele vai ser, de novo, o substituto nessa partida. E aí, na vaga do Hugo Moura, também suspenso pelo 3º cartão amarelo, quem vai? Jair? Pô, Fábio, mas o Jair não ia ficar. Não, o Jair vai ficar. O Fernando Diniz já avisou a diretoria, esse entendimento já há. Inclusive, o Vasco já planeja uma conversa com o Jair para um outro contrato, mas com redução salarial. Acho justo. Até porque o mercado não paga o que o Vasco paga ao Jair. Então, se você traz para uma nova realidade, ele é um jogador de muita qualidade, muito útil. É o 5? Não vejo em todos os jogos. É um 8. É um cara que sabe construir o jogo, que lê de trás para frente um jogo. E sabe iniciar uma jogada, porém não tem o poder de marcação de um volante. Mas marca também, obviamente. Eu acredito que o Diniz vai manter o time que começou contra o Melgar. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Freitas e Piton, Hugo Moura, força do hábito, Jair, Tietê e Coutinho, Ryan, que está numa fase espetacular com o Diniz, Verrete e também o Nuno Moreira. Imagino que seja essa a formação, até porque o Coutinho volta, né? Há jogadores pendurados, um deles é o Verrete, né? E aí é uma preocupação, porque o próximo jogo é o São Paulo. Em algum momento ele vai levar um 3º cartão amarelo, né? Se ficar fora contra o São Paulo, quem sabe o GB não ganha uma oportunidade. Vem se destacando no Sub-20 e o técnico Fernando Diniz tem tido boas informações a respeito desse menino, que chegou a ir à Turquia, rolar uma negociação, não rolou e tal. Tá com problema no joelho, né? Que voltou e tá brilhando no Sub-20 do Vasco. É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho. Mais uma vez, gratidão por todo o apoio que vocês me deram. Agora mete a mão no meu saco. Cadê seu marido? Que isso, maluco? Ela vai meter a mão no... Mete a mão no meu saco. Olha só. Ganhou, porra, a camisa do Vasco. Isso aqui vai virar baile, viu, galera? Isso aqui vai virar baile. Nós somos... Aqui, ó. São Maria. Camisa do Vasco também. E trouxe bandeira do Vasco. Tá aí, ó. Tá levando a camisa. Vai pra onde? Vai pro Paulo de Mandaguaçu, lá no Paraná. Tá bom? Valeu. Obrigado, tá? Fica com Deus aí. Meu Deus, tá? cara. É o Vasco campeão. Essa é boa rima, boa rima. Aí, aparece você de tudo quanto é. Fusarca. Você é da Fusarca? Sou desde 48, desde a conquista no Chile. Vasco de 74 com o gol do Jorginho Carvoeiro, Vasco de 89 com o gol do Sorato, Vasco de 2000... Esse é vascaíno mesmo, hein? Não, Mauro Betti. Porque em 2000 vocês viraram 4-3, cara. Aquele show do Romário, do Juninho, do Viola. Mauro Betti. Tudo bem, Maurão? Bonitão, que show vê-lo aqui, Baran. Mas, Babão, onde tem bola rolando, tem Baran também. Um abraço para todo mundo que está vendo este monstro sagrado aqui, ainda mais em Marienplatz. Ô, Mauro, sem tomar muito teu tempo, porque eu sei que tu é da cerveja, eu sei que você vai tomar cerveja. Nada, aliás, o único lugar, Baran, o único lugar do mundo que eu tomo cerveja é em Munique. Aqui tem a cerveja de trigo, é boa demais. Sensacional, cara. Momento do Vasco, Mauro. O que você tá achando do momento do Vasco? Cara, sim, legal, passou, tal, mas sofreu demais. E foram sofríveis os jogos que a gente passou lá no SBT contra o Lanús, um pior que o outro, embora a Copa Sul-Americana seja de arder. Assim, no brasileiro tá melhor que a encomenda, tá? Sofreu mais do que deveria na Sul-Americana. Eu não estou dizendo que pode largar a Sul-Americana, não jamais falaria, ainda mais trabalhando na Sul-Americana no SBT. Mas para o momento do Vasco, Baran, tá melhor que a encomenda, mas tá legal? Não tá. Claro que não tá. Eu tô falando do Vasco, cara, não pode se contentar com tão pouco. O SBT ficou satisfeito com os índices de audiência e principalmente com o feedback do torcedor vascaíno? Muito, e a gente agradece muito o apoio, o carinho, o respeito também, porque os jogos foram sofríveis, e mesmo assim a audiência foi muito boa. Mas assim, o Vasco, e a minha experiência em outras emissoras, assim como você já trabalhamos juntos também em outros lugares, Baran, o Vasco sempre teve e continua tendo a torcida, né? E também aquela torcida contrária, que quer que o time se ferre, que é uma
questão de grandeza. É aquela coisa, eu quero que o meu rival se exploda, então o torcedor vê. Mas assim, os jogos foram muito ruins. Mas agora, classificado, começa a mata-mata, outra coisa, e o Brasileirão, convenhamos, legal. Mas tem as coisas ainda muito estranhas, né? O gol contra do Verratti não existe, né, cara? Assim, o Verratti fazer gol contra não existe, cara. Existe fazer gol. E como faz gol? E até gol contra, a bola bate, carambola e tal. Ele tem cheiro de gol por isso. Ele tá pertinho da rede, a bola vai. Se tiver, sei lá, jogando videogame, a bola bate nele e entra, né? Mas assim, mas o momento pode ser melhor. Agora, tão melhor, Baran? Eu acho que não. De boa, mostra aqui. Mais bonita que essa camisa é difícil, velho. Essa e outras tantas, mas essa principalmente da resposta não tem outra. Maurão, Baran, obrigado pelo carinho. carinho. Privilégio, tá, gente? Parabéns pelo trabalho. Boa sorte para todo mundo. Menos contra o Palmeiras, né, gente? É União Sinistra, estamos em casa, pronto. Valeu, mano. Não leva minha bandeira não, mano. Não leva minha bandeira não. Atenção, vascaínos. Atenção, pataios. Ao Vasco tudo. A Vasco tudo. Então como é que é? Rimando, que é? Atenção, Vascaínos. vascaínos. Atenção, vascaímos. Ao Vasco tudo. A Vasco tudo. Vasco, Vasco, Vasco. Vasco. Tá mais um batizado aqui. Aqui é Vasco, tá cheio de vascaíno aqui. Essa corridinha foi demais, Edu. É fato isso. Pro Flamengo seria melhor ter o Vasco como parceiro do Maracanã e não o Fluminense? O que acabou acontecendo foi o seguinte, a gente foi conversar lá na época com o governador, que era o Wilson Witzel, que tinha recém sido empossado em 2019, e na conversa que nós tivemos com ele, nós falamos o seguinte, olha, a gente queria tentar buscar um consórcio de clubes para poder administrar o Maracanã, e nesse consórcio de clubes, quer dizer, tirando um operador, um intermediário que não agrega valor nenhum ao processo, e eu me comprometo com o senhor de tentar buscar outros clubes. O governador já deixou isso claro várias vezes, falou assim, olha, Landim, eu sei que esses outros clubes estão enfrentando problemas financeiros e tudo e tal, para isso eu vou precisar de garantias. A minha relação comercial vai ser com o Flamengo, mas eu concordo com o que você está falando, é importante que a gente faça isso. E a gente fez. E eu fui buscar, na época, o Campelo, fui tentar conversar com o Campelo. Na verdade, o Campelo também tinha lá os problemas dele naquela época, o Vasco estava com problemas, segunda divisão lá, e som de coisa. O Campelo falou, pô, Landim, eu estou com tanto problema aqui, cara, assim, nesse momento, pelo menos, e por algum tempo, eu não tenho o menor interesse de jogar no Maracanã. Assim, os meus problemas são muito maiores e aí, de fato, ele ficou de fora. E na verdade, ali, naquele momento, era uma concessão precária. Era uma concessão de 6 meses, que acabou sendo renovada. Quem ficou interessado foi Flamengo e Fluminense, fizemos um acordo, começamos a administrar e com o tempo fomos evoluindo até que, já com essa parceria já bem consolidada de anos de relação, acabamos participando juntos do processo de licitação. Então, assim, é verdade, eu particularmente procurei o presidente à época, e, na verdade, a razão dele ter preferido não participar foi que ele entendia que para aquele momento não era interessante para o Vasco, pela situação que o Vasco se encontrava. E de fato era para um objetivo no curto prazo. Mas a verdade é que, como as coisas acontecem, né, as coisas às vezes vão se renovando. Se ele tivesse aceitado naquele momento, certamente o Vasco seria o parceiro do Flamengo até hoje no Maracanã. Certamente. Porque a gente... Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco que deve renovar o contrato com o Jair. Pedido aí do Fernando Diniz, deve permanecer ainda mais aí no Atlético Mineiro, um jogador que é importante para o treinador, e pediu, né, que o jogador fique aí no Vasco da Gama para ajudar ainda mais. O Fernando Diniz, que pode ter a novidade do GB, garoto da base que vem ganhando destaque, como os titulares no jogo desse final de semana. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês, vascaínos, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!